Olá, está começando o Diversidade e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a cantora Lívia Junqueira. A Lívia tem 21 anos e compõe desde os 13, muito movida por um dom que ela descobriu ainda na infância. Atualmente, ela se divide entre Caratinga e Belo Horizonte, onde cursa Direito pela PUC Minas, e começou a se profissionalizar na música durante a pandemia. Nessa entrevista, ela fala sobre suas inspirações e influências. Yes, indeed, I am alone again. And here comes emptiness crashing in. It's either love or hate. I can't find in between. 'Cause I have been with witches and I have been with a queen. Bem nova, eu me lembro de pedir um violão. Eu não me lembro exatamente quando foi que eu decidi que eu gostava de música, mas é aquele tipo de coisa que parece que vem automaticamente, parece que a gente nasce com isso. Eu sempre gostei muito de música, sempre me interessou aprender música e logo bem cedo, assim, eu comecei a pedir para aprender violão e tal. Houve uma passagem que quando eu estava fazendo primeira Eucaristia, a minha professora Edna, ela estava fazendo uma seleção de alunos que poderiam cantar, né? E ela me chamou, né? Eu me ofereci também. E aí ela descobriu que eu conseguia cantar. Ela me colocou para entrar na igreja cantando, assim, no primeiro Eucaristia direitinho. E depois ela entrou em contato com meus pais, falando assim, não, olha, ela é afinadinha. Às vezes vocês podem colocar ela numa aula de música. Então, assim, aí começou mesmo. E aí eu comecei a frequentar aulas de violão e foi aí que surgiu o interesse, assim. Mas o interesse sempre existiu, assim, né? Eu fui apresentada à música nacional, né? MPB e rock nacional. Então, Renato Russo, Barão Vermelho, né? Cazuza. A gente foi começando a me introduzir com esse tipo de MPB. Depois eu comecei a conhecer mais do rock internacional, né? E aí vieram as minhas referências que até hoje eu tenho, que é Nirvana, Guns. Eu tive muita influência também, Janis Joplin. O rock internacional me influenciou bastante, mas eu comecei com o MPB nacional, Elis Regina, por exemplo, também. A composição começou assim que eu comecei a aprender violão. Eu acho que na prática de você testar notas e testar acordes no total, assim, eu comecei a me aventurar nesse sentido e começava a criar melodias. E a partir de melodias vinham algumas inspirações de composições e letras e afins. Então, assim, foi muito cedo. Eu comecei a compor com 13, 14 anos, sabe? Eu comecei a contar um pouco do que acontecia comigo, poder desabafar coisas que às vezes a gente não conseguia conversar, né? Até por causa da idade que eu tinha. Eu era muito nova, então a gente tem uma dificuldade para expor sentimentos, sabe? Então acho que a música me ajudou muito com isso. Quando eu comecei a estudar sobre os movimentos da música na ditadura militar, e aí eu comecei a ver que as pessoas conseguiam esconder o significado dentro da própria música. E eu faço isso até hoje. Às vezes eu quero me abrir, mas ainda é algo que eu não tenho coragem de cantar e de falar abertamente. Eu uso palavras diferentes, eu consigo esconder o significado e vira quase como se fosse uma piada interna pra mim, entendeu? Eu lidei com depressão desde muito nova, assim. Eu descobri isso com 14 anos, mas em retrospectiva a gente descobre que começa bem antes, né? Então, essa fase de adolescência, esse início, né, que já é complicado para todo mundo, foi um pouquinho pior por causa desse a mais, né? Hoje em dia as pessoas já começaram a enxergar a depressão como uma doença
como se fosse crônica, sabe? É uma doença quase inflamatória do sistema mesmo. E é uma realidade que muitas pessoas passam. Historicamente, a gente vê artistas que têm histórico de depressão e que cooperam com essa realidade através da música. A música é algo que, pessoalmente, assim, me ajudou, me salvou, na verdade. E deve ser incentivado, sabe? Deve ser incentivada. A arte, ela serve para você se expor, sabe? Para você expor os pensamentos que você, por um motivo, não tem a liberdade no momento, sabe? E a arte torna, ela torna aquela questão pesada um pouquinho mais leve, mais bonita. A melodia disfarça uma dor, disfarça o peso que leva alguns pensamentos. Então, eu tive que voltar a Caratinga, né? Eu estudo fora. E aí eu voltei para Caratinga e comecei a entrar naquele ciclo que várias pessoas passaram. Deitar na cama e não querer levantar e não ter muito o que fazer. Eu comecei a perceber que isso não ia funcionar para mim, eu precisava me ocupar. E há muito tempo eu deixava a música de lado, há muito tempo eu produzia, eu compunha, mas eu não procurava me profissionalizar, eu não expunha aquilo que eu tinha. E aí a minha mãe, ela começou a conversar comigo, ela me deu o conselho de começar a divulgar as músicas que eu tinha nas redes sociais. E eu nunca tive muito contato com as redes sociais até esse momento. Eu comecei a usar das redes sociais para divulgar esse trabalho. E aos poucos, de música em música, de vídeo em vídeo que foi sendo gravado, eu já criei o meu canal no YouTube, e do YouTube eu já comecei a estar mais presente nas redes sociais. E a pandemia deixa tudo muito complicado, né? Principalmente para um ramo como a música, que a gente depende de shows. Mas eu consegui encontrar alternativas. Eu comecei a entrar em festivais de música que foram feitos de forma remota, né? Então eles estavam dando a chance da gente mostrar mais. Então comecei a me inscrever nesses festivais, eu comecei a gravar, né? Encontrei um estúdio para que eu conseguisse gravar as músicas que já estavam prontas. E no mais divulgação, sabe? E aos poucos, quando a pandemia foi se flexibilizando, as coisas foram se flexibilizando, com os contatos que foram criados durante esses 2 anos, eu consegui alguns contatos para shows e comecei a trabalhar mais em barzinhos e fiz alguns shows, por exemplo, o evento dos Músicos do Bem, o Bar do Tribos, né? Então, assim, eu acho que esses 2 anos foram de um processo para começar a profissionalização, sabe? Mas eu acho que foi muito importante para mim essa fase. Depois do intervalo tem a segunda parte da nossa entrevista com Lívia Junqueira. Fique ligado. Segundo bloco começando, e hoje nós temos como convidada a cantora e compositora Lívia Junqueira. No auge da pandemia, ela passou a ver nas redes sociais uma maneira não só de mostrar sua música, mas de entrar em contato com outros artistas. Dessa interatividade surgiram alguns projetos bem interessantes. Essa pandemia começou, eu estava em Belo Horizonte, eu estava estudando e eu comecei as notícias começaram a chegar e a gente conversando aqui em casa, né? E até que um dia a gente decidiu que a gente voltaria para ficar aqui, porque na época a gente achava que seria 15 dias, né? 2 anos depois, a gente achava que ia ser 15 dias. E eu me lembro, eu e minha irmã, a gente mora sozinha lá, e eu lembro da gente assistindo televisão. E a gente começou a ver a gravidade da situação. Na hora que eu voltei para Caratinga,
eu fiquei aqui. Esse condomínio foi a minha realidade por 2 anos. Graças a Deus a gente tinha esse espaço, porque eu falo que foi até muito fácil respeitar a pandemia tendo um espaço desse, sabe? Algumas pessoas tiveram que ficar em casa, em apartamentos muito fechados, mas eu tirei muita vantagem desse espaço. Eu caminhava com meus cachorros, eu fazia uma rotina aqui, o que me ajudou bastante, sabe? As primeiras músicas que eu divulguei nas redes sociais foram composições próprias, músicas completas. Uma era Entre Grãos, que é a primeira música que foi escrita, e a outra era Peões. E aí, a partir daí, a gente começou a divulgar, não só no Instagram, como também no YouTube. E depois eu comecei a trabalhar com os reels, né? No Instagram, cantando partezinhas de cover e tal, e mostrando músicas minhas também. A primeira live foi no quarto da minha irmã, sentada no chão, entendeu? Eu coloquei umas luzinhas atrás que queimaram depois. Não teve... o microfone era microfone de fone de ouvido mesmo. Aí na segunda live a gente tentou fazer uma coisa mais profissional. Aí a gente foi lá pro lado de fora da casa. Aí a gente colocou um microfone meu, que é profissionalíssimo, um violão, uma caixa emprestada, sabe? E aí a gente começou a trabalhar com isso, sabe? Mas foi tudo muito improvisado. Eu falo que o início, eu acho que tem que ser assim, né? E dar a cara mesmo quando você não tem equipamento, e dá medo. Na hora que você passa por isso, é isso que eu falo, nada te abala depois, entendeu? Depois você tá pronto para sentar na frente de várias pessoas e cantar e tocar, e se você erra, você finge que faz parte. E assim vai. Eu falo que a música é muito bom para você trabalhar também justamente confiança, sabe? Porque no fim você fica nervoso, você fica com vergonha, mas o que me ajudava era pensar, eu estou fazendo, sabe? Eu estou fazendo. Eu posso estar fazendo errado, eu posso estar passando vergonha, mas eu estou fazendo, sabe? E depois você começa a encontrar coragem nesse pensamento. Eu acho que quando começou, a parte que mais me surpreendeu foi encontrar as pessoas que eu encontrei. Porque começou uma troca de informações e eu comecei a entrar em contato com as pessoas que mandavam mensagem para mim. E eram pessoas que também eram artistas, mandavam mensagem para mim e eu mandava mensagem para eles, mandando às vezes poesia, mandando músicas, a gente tentando combinar alguma coisa. Poetas que me mandavam poesia, poetas que já mandaram e perguntaram até se eu queria fazer uma melodia por cima, entende? Então, assim, foi uma troca de informações que eu não sabia, quase como se fosse uma comunidade, sabe? De pessoas interessadas nesse assunto. E isso me surpreendeu demais. Eu conheço várias pessoas, assim, conheço só por redes sociais, mas a gente fica trocando mensagens e curtindo fotos e produções, né? E foi a melhor parte, eu acredito, a melhor parte desse meu momento, né, utilizando as redes sociais, foram essas pessoas que eu conheci de estados diferentes, entende? O projeto da banda começou quando a gente se apresentou no encontro de motoqueiros ali em Santa Bárbara. Eu fui convidada para cantar algumas músicas por um artista em comum que a gente conhecia, que é o produtor Beto de Souza, né? A gente conhece pessoas em comum, então ali a gente optou por rock, né? Porque o estereótipo do motoqueiro, né? E aí a gente optou por o rock dos anos 80 e ali a gente começou a experimentar também. A gente tinha ensaiado algumas músicas, mas esse tipo de show é gostoso porque as horas vão passando e a gente vai acrescentando mais coisas. E a partir daí eu conheci o guitarrista, o Betinho. Betinho é guitarrista, foi 14 anos guitarrista em São Paulo.
É um guitarrista excepcional, eu acho que é uma das pessoas mais talentosas que eu já vi, assim, ele tem uma habilidade absurda, foi uma honra poder me apresentar com ele. E logo depois a gente entrou em contato e o projeto está se iniciando. Também, por causa de redes sociais, a gente consegue manter conversas no WhatsApp e afins, a gente organiza isso tudo. O projeto conta com vários artistas e a banda agora que nós decidimos é a banda Clips. É um projeto com artistas muito talentosos, eu estou muito ansiosa para conseguir iniciar esse trabalho, sabe? Promete muita coisa. E os novos projetos também são os meus projetos pessoais, né? Eu estou preparando para já divulgar a minha primeira música no Spotify, né? A minha música que já foi divulgada nas redes sociais, acústica, mas essa música foi uma música produzida, é uma música que eu tive muito orgulho, foi uma experiência totalmente diferente para mim, poder abordar a música sem a limitação do violão e a voz apenas. Então, assim, eu espero que isso mostre um pouco para as pessoas, um pouco mais do que eu já tenho mostrado, que eles conheçam um pouco mais do estilo de música que eu estou pretendendo fazer, e eu espero muito que as pessoas gostem. Era uma música que eu conversava comigo mesma a respeito de destino e sorte, e o que é que leva a gente a conquistar ou falhar e afins. Ela se chama Dama da Sorte e conta a história de um casal também. Conta a história do casal que é formado pela sorte e pelo destino. Fala um pouco de como que as diferenças deles fizeram eles se sentirem mais unidos, mais fortes. E brinco um pouquinho com essa ideia, essa música. Além do Spotify, a música Dama da Sorte também vai ficar disponível no YouTube e no SoundCloud. E é com ela que a gente encerra o Diversidade de hoje. Um abraço para você e até a semana que vem. Você me faz acreditar que a vida foi escrita perfeitamente pra me agradar. Como mais você me encontraria? É que você me faz acreditar que a vida foi escrita perfeitamente pra me agradar. Como mais você explicaria? A dama da sorte decidiu um dia que ela iria desafiar o destino pra ver quem seria o primeiro a nos juntar.